Olá, maravilhosas! Que delícia ter vocês aqui em mais um programa Guardiãs do Lar. Fico tão feliz que eu fiquei sabendo esses dias que tem uma de vocês aí que tá no shopping, tá em algum lugar, quando dá o horário e fala assim, corre que já vai começar o programa. Poxa, muito obrigado, viu, por essa audiência. Obrigado por lembrar de nós aqui e vamos juntas trilhando este caminho de autoconhecimento, de aprendizado, porque o Senhor tem o melhor para nós. E você, mulher que está aí na sua casa, cuidando do seu lar, lembre-se do seu papel, quanto é importante. Não importa qual é o papel que você desempenha lá fora. O seu papel dentro do seu lar, como guardiã do seu lar, é fundamental e insubstituível. E hoje eu vim falar de um tema dolorido, mas que traz tanta cura. Trouxe uma convidada tão especial e depois eu vou falar dela também para tratar desse tema conosco. E o nosso tema é o luto é uma luta. Mas antes, quero fazer aqui um momento de reflexão com vocês, lá em Ezequiel. Bora lá? Pega a sua Bíblia, abre ela lá em Ezequiel, capítulo 37. Vamos ler juntas? A mão do Senhor estava sobre mim e por seu espírito, e ele me levou a um vale cheio de ossos. Meninas, eu quero que você imagina isso na sua mente. A Bíblia é maravilhosa. Quando você for ler a Bíblia, tenta imaginar mesmo a cena, porque é fantástico o agir de Deus. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano, só tu o sabes. Então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos, farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida, porém tendões e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele, porém um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Uau, tá imaginando a cena aí? E eu profetizei conforme a ordem recebi. Então profetiza, houve um barulho, um som de chocalho e os ossos se juntaram osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse, profetize ao espírito, profetize filho do homem e diga-lhes, assim diz o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro destes mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse, filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor, o soberano, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Eu não sei você, mas quando eu leio essa palavra, eu fico assim, imaginando a cena, o barulho do chocalho, imagina um corpo, osso se juntando com osso, tendões se juntando, pele. Gente, imagina, só Deus para fazer isso. E dessa passagem bíblica, a gente tira algumas pérolas de sabedoria, e que eu quero compartilhar com você. A primeira dela é que da sua boca, mulher, saem palavras boas. Quais são as palavras que você tem soltado dentro da sua casa, aí no seu lar? Poxa, tá muito difícil, meu Deus do céu, esse negócio do Covid, a pandemia, o horror, vai todo mundo ficar desempregado, todo mundo vai pegar Covid, é isso aí que tem para todo mundo, não tem vacina. O que você está profetizando aí na sua casa? O que você chama na sua casa?
Eu não sei, mulher, se de repente, dentro da sua casa, em algum momento você olha aí e fala, ei, inferno. Saiba que quando você usa essas palavras, você está profetizando, você está usando a sua boca para trazer a existência. Então, que da sua boca flua palavras que mude a atmosfera, sabe? Traga à memória aquilo que te traz esperança. É isso o ensinamento que Jesus nos traz na sua palavra. A segunda pérola de sabedoria é: profetize palavras de vida sobre o seu casamento, sobre a sua família, sobre os seus filhos. E aí, hoje nós vamos falar de luto, mas quantos filhos estão mortos dentro de casa, gente? Quantos filhos a gente não consegue ver dentro do nosso quarto, dentro da nossa casa? Quantos filhos que entram, que amanhecem o dia e hoje com a aula online, adolescentes, amanhece o dia, só na hora de comer que eles aparecem, depois eles voltam de novo para o quarto. Comece a profetizar a vida. Não adianta reclamar, mãezinha, não adianta falar assim, ai, mas só fica dentro do quarto mesmo. Mas aí, ó, não faz nada da vida. Não, qual é a palavra? Profetize vida, fale sobre vida. Eu sei que é desafiador. Eu sei que dentro de você também existem temores, mas entregue esses temores ao Senhor. Se precisar, procure ajuda profissional. Também existem pessoas para te ajudar. Mas solte vida, palavras de vida sobre a vida dos seus filhos. E a terceira e última pérola, antes que o Edilson manda eu ficar quietinha, foque no novo tempo que Deus está preparando para você. Aqui na Bíblia tem um versículo que eles falam assim, ó, que os ossos secos, eles viraram um grande exército. Mas quando eles tiveram vida, o espírito de vida voltou neles, olha o que eles falam. Nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu. Fomos exterminados. Ou seja, eles eram ossos secos. Voltar à vida, voltar a ter tendão, voltar a ter pele, voltar a ter músculo. E aí, na hora que vai falar, eles ficam a vida aos céus, lembrando da coisa ruim que te aconteceu. Mulher, em nome de Jesus, um novo tempo está acontecendo na sua vida. Então, foque naquilo de esperança, naquilo do novo que Deus tem para você. Mas como que eu vou saber, Lígia? Intimidade. Peça isso em oração. Fale com ele. E o que é oração, Lígia? Só falar com ele, converse com ele, está aí para te ajudar. E já deu o nosso tempo, meninas, então vai lá, toma uma aguinha e volta rápido, que o nosso papo aqui só está começando, hein? Então eu te espero. Um grande abraço, tchau! Voltamos, toma sua água. Menina, por que eu falo sempre de água? Porque a água hidrata, a água é vida. E a água da vida também, ela pode habitar aí no seu lar. Mas deixa eu te comentar uma coisa, as meninas sempre perguntam por que 3 lugares na mesa, e eu vou continuar falando até vocês tirarem todas as dúvidas. O 3º lugar na mesa sempre é para Jesus. Se você pode montar uma mesa posta aí na sua casa e você puder, chame ele para sentar na sua casa. Aqui é para você nunca esquecer que ele sempre está sentado à mesa com você. Em tudo que você for fazer, seja lavar um banheiro, seja for fazer uma janta, um almoço, cuidar de um filho, você nunca está só. Jesus está sempre com você. Agora nós vamos lá, quero apresentar para vocês a minha convidada, essa linda, maravilhosa e charmosa Luciana Vidal. Você é um presente de Deus para a nossa vida. Luciana Vidal é terapeuta familiar que atende muitos casais. E obrigada, viu, por você atender o nosso convite, vir aqui, contar um pouco da sua história. Aqui você vai falar de algo tão pessoal, de uma dor que você passou, que você venceu. E para a glória e honra do Senhor, você pode ajudar muitas famílias. Lu, muito obrigada. Eu que agradeço, Lígia, primeiro por você estar sensível, né, ao seu chamado, ao seu propósito.
E por me confiar, né, as suas meninas, estou muito contente, né? Mas você sabe que eu só aceitei esse convite porque eu achava que esse bolo era fake, mas agora eu tô vendo que ele é de verdade, É de viu, gente? verdade. Então, eu tô muito tranquila, muito feliz, porque tudo aqui é de verdade. É de verdade, é de Você mulher é de de verdade. verdade, isso. Obrigada. Nós somos mulheres de verdade. E, meninas, eu não sei, eu vou começar contando a história. A Lu, ela é uma mulher que eu conheci na igreja, linda, como sempre, mas com um bebê, a coisa mais rica desse mundo, o Samuca, vindo, entregando pra gente ali no Ministério Infantil da igreja, e a gente cuidando. E quando o Lu entregou pra mim, eu falei, gente, quem é essa mulher? Ela é muito linda, ela é muito brilhante, um sorriso radiante. E mal eu sabia o que você estava passando. E aí eu quero que você conte para as meninas o que estava acontecendo com você ali. Hoje esse garotinho, o Samuca, está com 9 anos. Passaram-se os anos. Sim, passaram-se os anos rapidamente, mas quando o Samuel tinha 7 meses de idade, eu ainda amamentava ele e eu engravidei de uma mocinha chamada Helena. Né? Posso contar já a história? Pode, então, pode e eu sim. engravidei da minha segunda filha chamada Helena. E no 4º mês de gestação, nós descobrimos que a Helena não seria nossa. Ela tinha uma anomalia, né? O rim dela não progrediu, né? E então ele não produzia líquido amniótico, então eu tive até 8 meses e meio da gestação, porque eu decidi não abortar, não interromper a gestação. Não interrompi. Por quê? Porque a gente aprende que a expectativa gera frustração, mas a esperança atrai o milagre. Ai, Jesus, peraí, calma. Foca aqui pra mim. Eu tô falando que a outra convidada, que eu devia ter trazido um livrinho, meu caderno para anotar. A esperança atrai o milagre, é isso? É isso. Meu pai, e aí? Muitas vezes nós temos expectativas, então a gente confunde expectativa com esperança. E qual a diferença? Explica, a expectativa, ela atrai a decepção. A expectativa atrai a decepção. Sim, quanto mais você fica na espera de que aconteça algo que você quer, você se decepciona. A esperança é acontecer o que é melhor. Meu pai. Meu pai. Então você atrai o milagre. Pode ir para baixo da mesa. A minha arrupia, minha Tá arrupiando, tá? A minha própria vamos continuar. Sua própria história já tá te dando aí, meninas. Acho que eu superei. Superou. E daí, continua. Né? E aí o que acontece? Todas as semanas eu tinha que fazer o exame para saber se o coraçãozinho ainda estava batendo. Por quê? Porque a nossa vida, né, se resumiu, minha e do meu marido, do Samuel, ainda pequenininho, ainda amamentando. Uau, imagina. Se resumiu em esperar o coração da Helena parar de bater. Meu Deus. Porque esse era o diagnóstico, incompatível com a vida. Então, eu decidi levar adiante e a Helena nasceu com 8 meses e meio, né, um dia antes do esperado e chorando. Então, o que eu tenho da minha filha hoje é o choro. Ela nasceu chorando. Nasceu chorando. Eu tive algo da Helena. E ela nasceu, então o coração não parou, igual estava. Ela pediu para nascer, entrei em trabalho de parto, foi cesariana. E ali, eu digo assim, que o luto, ele sempre vem pós-perda, né? Mas no caso da Helena, eu entrei no luto muito antes. Com 4 meses de gestação, eu já entrei no período de luto. Uau! Então, porque você já estava naquele luto de uma filha que estava gerando, esperando ela morrer. Sim. Gerando não vida, mas daí uma morte. Exatamente. Então, tudo muda, né? Parece que o mundo fica cinza. Sim. Né? O mundo fica cinza e se você chegar com cor perto do cinza, a cor fica cinza. Uau! Né? É assim que fica. E uma criança pequena para eu cuidar, o Samuel solicitando colo, então foi um desafio muito grande, né? E, enfim, às 18 horas daquele mesmo dia, a Helena faleceu. Do mesmo dia que ela nasceu? Do mesmo dia. Ela nasceu que horas? Ela nasceu às 6 horas da manhã, de um dia antes, né? 12 horas depois. 12 horas. E na cesariana, a gente precisa se recompor, né? Sim. Então, eu não podia levantar para que fosse visitá-la na UTI, porque ela chegou a ficar na UTI. Ah, ficou. Né? Então, o diagnóstico foi parada respiratória, mas por conta já de um problema anterior, né? De uma má formação renal. Então, hoje eu tenho a imagem da Helena como a pessoa mais compreensiva do universo para mim. Porque hoje eu entendo, Lígia, que se a Helena permanecesse viva, ela teria todos os problemas de saúde,
né? Então eu acompanhei histórias de mães que tiveram seus filhos com este mesmo diagnóstico da Helena, que teriam que passar 10 horas por dia fazendo hemodiálise. E eu sou uma pessoa que eu amo a vida. Eu amo viver a vida, eu amo viajar, eu amo ser mãe, amo ser esposa. E eu quero viver a vida com toda intensidade. Sim. A minha vida seria UTI. Entendi. Então, todo aquele momento de dor e de perda, no momento da elaboração do luto, se tornou em gratidão. Então, esse período todo de luto, no momento da elaboração, porque cada um tem a sua forma de elaborar. Isso. Não existe uma receita, entende? Sim. Faça isso, isso, isso. Não existe isso. Não é como se fosse um remédio, né? Você faz isso de manhã, à tarde você faz isso, você faz aquilo, pronto. O seu luto vai ser mais fácil. Isso, não existe. Não existe isso. Então, para mim, foi ter um ritual de gratidão. Compreender que a vida dela seria muito difícil. Uau! E a minha também. Né? Mas segura aí que nós vamos continuar esse papo, que tá muito interessante. Mas as meninas não precisam beber água. A gente precisa beber água. A gente precisa comer bolo. Meninas, por favor, então bebe mais um pouquinho de água e volta rapidinho, porque tá interessante esse papo. E eu sei que você não quer perder nada. Então bora lá? Te espero. E aí voltamos, meninas, voltamos então com a história da Helena. Lu, e aí então é aquela elaboração do luto, e aí teve velório, Helena, conta pra gente. Sim, sim, teve velório, teve enterro, o meu médico me liberou para poder ir, né, enfim, eu consegui, porque a gente tem que terminar o ciclo. Sim. Né? Muitos problemas que mães têm quando perdem seus filhos ou sequestrados, ou o filho morre e a mãe não sabe, às vezes nem sabe. Assim, o sim e o não dói, mas a dúvida nos adoece. Eita, então. Entende? Isso então, é assim, demais. você ver o filho sendo isso é muito importante, gente. Por mais que doa. Tem que ver. Tem que ver. Né? E eu estava com a dor da cesárea toda, né, me recuperando, porque foi logo no outro dia de manhã. Sim. Né? Foi tudo muito rápido, mas enfim. Agora, como que eu elaborei? E aí, deixa eu só te fazer uma pergunta, Lu, assim, não te cortando, mas já te cortando. Eu vejo alguns casos, fora a pandemia, mas às vezes a gente ia para um velório e a gente ia até consolar a pessoa que estava enlutada. E aí ela chegava e falava assim, não, tá tudo bem, eu entendi que foi a vontade do Senhor, eu já estava preparada. Foram praticamente 4, 5 meses depois da notícia que eu tive para me preparar para esse dia, eu estou pronta. E a gente até sorri, né? Porque você, como eu, tem uma escolha de todos os dias sorrir, mesmo em meio à tristeza, né? Mas a gente percebe que aquilo, de alguma forma, é uma negação. Sim. E aí? É porque não tem como a gente falar de luto e de morte se você não tem uma compreensão da vida. Né? Qual é o contrário da morte? A vida? Não. Não? O que é? O contrário da morte é o nascimento. A vida vem antes. É isso que nos faz sair do calabouço da dor. É a compreensão, é a consciência do que a vida é. A vida é muito maior do que a morte. A vida vem antes. Para você nascer, você não precisou que outras pessoas passassem a vida adiante? Entendi. E para nós que acreditamos que nós somos criados por Deus, que Deus é o nosso Criador, nosso Pai, de onde veio essa vida? Uau! E quando nós morremos, para onde vai essa vida? Não volta para o eterno? É outra vida. Então é eterno. Na verdade, é outra vida. A gente não morre, a gente só está partindo para uma outra vida eterna. Acabou a nossa experiência terrena, mas nós estamos conectados com a fonte da vida eterna. Nós somos eternos. Então isso me ajudou a pensar, mas eu não compreendia isso antes, né? Então eu fiquei 2 anos no luto. E é muito tempo. Eu guardei todo o enxoval da Helena. Todos os dias eu entrava no quarto. E mesmo assim você fazia enxoval? Não, o enxoval que eu já tinha, minha irmã comprou porque eu também não queria comprar para depois não ter de desfazer. Entendi. A minha irmã foi numa atitude de fé, comprou o enxoval. E depois do falecimento dela, eu ficava todos os dias entrando no quarto, abrindo pecinha por pecinha, chorando e guardando. Entendi. Eu entrava, chorava, guardava e assim foi indo. Nossa, Lu. Até que eu entrei nessa elaboração. O que eu não sofri os 2 anos, escancaradamente, eu sofri 3 dias.
Uau. Foram 3 dias sem banho, sem falar com ninguém. Foi muito tenso, foi muito sofrido. Ali eu senti, eu nunca tinha sofrido, gente. Eu percebi que ali eu aprendi. Durante 3 dias? 3 dias. Quando você pegou as coisas... Aí eu decidi. Então, eu fiz uma carta para Helena. Escrevi. Quem quiser depois mandar mensagem, não sei se é aqui no programa. Sim, a gente vai pôr o Instagram. Sim, tá? Para a gente ajudar nessa elaboração. Sim, eu me ponho à disposição, tá? Mamães, se vocês estão passando por essa situação, qualquer pessoa em situação de luto, eu estou à disposição. Uau, show. Tá bom? Então, não que eu saiba o que fazer, mas eu quero andar com você. Isso é importante. Então, enfim, eu decidi doar. Doa as roupinhas da Helena. Eu doei para uma amiga muito querida, que na época estava grávida, né, da filhinha dela, e ela recebeu, e aquilo para mim parece que entrou um raio de luz no meu coração. Parece que ali eu finalizei. É como se abrisse o espaço para que o novo entrasse. Sim, e nesse detalhe, nesses 2 anos eu estava tentando engravidar. E eu engravido super fácil. Isso que eu ia te falar. Pois você sempre foi menina, fértil. sempre pensa, meu marido pensava e eu vinha um nenenzinho. Olha, amamentando eu engravidei da Helena. Então. E eu falei, tem alguma coisa que eu não estou conseguindo olhar. Né? E aí o que aconteceu? Fizemos a elaboração do luto, eu entreguei o enxoval no sábado, no chá de bebê dessa minha querida amiga, Marisol. Beijo, Marisol. E no domingo, passou domingo, na segunda-feira eu fui fazer teste de gravidez e eu já estava grávida novamente. Meu Deus, a Francine! A Francine, que hoje tem 5 anos. Como passou rápido. E nós fizemos o chá de bebê da Francine, foi que lindo, foi tão profundo. E eu sentia medo. Você lembra que eu sentia medo? Não queria. Porque o diagnóstico da Francine era gêmeos. Sim. E gêmeos siameses, você lembra? Gente, foi uma batalha. Eu falei, gente, que dificuldade de passar essa vida adiante. Essa menina. Pois é. E aí deu tudo certo. Com o próximo ultrassom deu tudo certo. A gente viu que a Fran era um bebê só, né? Graças a Deus, tudo certinho. Tudo deu certo. E eu recebi, assim, uma lição tão grande, um aprendizado tão grande que eu quero compartilhar com você, Lígia, com as suas meninas, que a gente só sabe que a gente aprendeu a amar quando você consegue suportar as luzes, as sombras e a morte de uma pessoa. Meu Deus. Peraí, repete isso que tá difícil de assimilar. Repete. Quando a gente consegue aceitar as pessoas com as suas luzes, as suas sombras e a sua morte. Porque tem gente que tem dificuldade de aceitar a pessoa quando ela morre. Por quê? Por quê, Lu? Não sei. Quando alguém morre, nos gera uma dor muito grande. Muito grande. Mas essa dor tem muito mais a ver com a minha necessidade dessa pessoa do que da pessoa. Entende? Quem vai cuidar de mim agora? Sim, total. Quem vai me bancar? Sim. Quem vai me instruir? Quem vai andar comigo? Sim, total. Né? Quem vai estar do meu lado quando eu me sentir só? Uau. Entende? Entendo. Então, quando a gente passa por uma situação dessa, nosso coração precisa estar conectado com a verdade. E qual é a verdade, Lu? Aceitar. A aceitação. Aceitar. A vida é maior que a morte. Mas a vida é maior que a dor. Mas não é mas não é a forma que eu quero. Porque eu quero terrena, eu quero essa vida aqui do meu lado. E se essa pessoa passou para uma vida eterna, o quanto é desafiador entender que ela está livre de toda dor, livre de toda angústia, mas eu estou ainda nessa vida. Sim. E aí é até um ato egoísta. E o outro está como ele pode estar, não como eu quero que ele esteja. Sim. Entende? E como terapeuta sistêmica, eu tenho muitos casos de famílias que o filho foi abortado, ou espontaneamente, ou conscientemente, e esse filho não é contado. Uau. E precisa ser contado, ele tem um lugar na mesa da família. Uau, que papo maravilhoso. Né? Então, se eu tenho o Samuel, a Helena e a Fran, e eu não conto a Helena, e eu ponho o nome da Fran de Helena, a desordem está instalada. Instalada na família. Precisamos olhar para esse que não pôde estar como eu quero estar. Entendi. Né? Mães que dão o nome dos filhos que morreram para os filhos que nasceram. É como se eu substituísse o lugar de alguém. É não aceitar que o outro foi. Eu quero que ele esteja, nem que seja na vida do outro. Uau, então nós precisamos abrir mão do que nós queremos
para que Deus faça o que é melhor para o todo. Uau, e nós já estamos acabando o nosso não programa. acredito, gente. Acredite. Eu quero que rapidinho... Olha, é um luto. Terminar o programa é um luto, gente. Eu quero que você deixe uma palavra rapidinho para aquela mãe que está ali e passando por um luto. Um luto de um filho, talvez um luto de um marido, um tema tão forte ultimamente, né? Sim. Qual é a esperança que você tem para essa mulher que está aí do outro lado da tela? Bora lá? Vamos lá. Então, para você hoje, estamos em tempo de pandemia, né? Muitas pessoas perdendo seus entes queridos, perdendo filhos, parentes, todas as pessoas. Que você feche seus olhos. Faça isso agora. Que você feche seus olhos, respire profundamente. E diga sim para a pessoa que está como ela pode estar. Diga assim: você esteve comigo o tempo suficiente para que eu pudesse amar você e receber o seu amor. Uau! Descanse em paz. Uau! Que tremendo. Gente, eu não sei você, mas eu estou de bobeira com isso aqui. Fortíssimo, né, meninas? Se você precisa de ajuda, a Lu colocou aqui à disposição para você fazer a sua carta, ou enfim. Tá aqui o Instagram dela, nós vamos deixar aqui à disposição, tá, Lu? E eu quero encerrar esse programa, mas com a celebração da vida. A vida continua, não nesse âmbito, mas na eternidade também. Então, tudo tem a ver com a vida. A vida é maior que tudo, a vida é Deus, a vida é eterna. A vida é eterna. E eu quero agradecer a todos os parceiros que fazem com que esse programa se torne uma realidade, que isso aqui é vida. Gratidão para vocês. Eu espero vocês no próximo programa. Um grande abraço, até mais. Tchau!